Olá pessoas, tudo bom? Hoje estamos aqui para conversar um pouquinho sobre pilares de programação orientada a objeto, que são quatro, né? A gente vai falar um pouquinho deles, fazer um resumo sobre o propósito principal deles. Depois desse vídeo a gente vai ter, né, aí um vídeo de implementação, ou seja, cada pilar exemplificado no Java. E é isso. Qualquer dúvida podem deixar nos comentários, ver na descrição os contatos para mim e podemos conversar, ok? Vamos lá. Em relação aos pilares da programação orientada a objetos, nós temos quatro. Eles basicamente, como o pilares diz, né, eles são a base para que ela possa existir, para que ela possa ser do jeito que é. E são esses, justamente, abstração, encapsulamento, herança e poliformismo. Começando pela abstração, o começo, né, fala um pouquinho sobre a caracterização e as informações de um objeto. Como assim? A programação orientada a objetos, ela é voltada para você trazer objetos do mundo real, trazer coisas do mundo real e representar em código, representar como se fosse um objeto. Então, o que isso significa, né? Significa eu pegar alguma coisa real como um celular, definir, né, que isso vai ser uma classe, definir que isso vai ser um objeto celular, que para o meu sistema vai representar alguma coisa, né? Nesse caso, um celular. Ele vai ter propriedades, que são as características desse tal objeto, né? Que no caso vai ser um tamanho, uma cor, uma marca, um sistema operacional. E por aí vai, bolinha de propriedades, mas vai depender da necessidade da aplicação, né? Do sistema. Por isso que vem essa abstração, a gente trazer esse objeto do mundo real pro nosso sistema, exemplificando o que, é que ele vai significar para a gente, né? Além disso, também ele vai ter os métodos que pode ser desbloquear, baixar um aplicativo, reiniciar, ativar modo avião. Aí vai, desativar modo avião, deslizar, abrir aplicativo, fechar, limpar cache e por aí vai. N métodos. Isso aqui, de novo, vai depender do sistema. Vai que no meu sistema o celular simplesmente apresenta um objeto que só liga e desliga. Tipo, liga, desliga, faz ligação e envia mensagem por torpedo. Enfim, aí vai. Mas é basicamente abstração, significa trazer esse objeto do mundo real para a gente e conseguir definir o que é esse, qual que vai ser esse objeto, definir propriedades e métodos. O encapsulamento ele serve para a proteção de informações e como se deve dar o acesso. É basicamente, nem todas as informações que eu tenho devem ser acessíveis fora do meu escopo. Tipo assim, eu enquanto pessoa tenho o meu CPF, mas eu não quero que todo mundo tenha acesso a isso. Eu quero que só pessoas autorizadas tenham. E no caso do celular, nós podemos ter a senha, né? A senha do celular não é uma coisa que é para todo mundo ter. Você chega lá com o seu belíssimo celular desse, assim, né? Com um fundo bem bonito mesmo, e você não quer que qualquer pessoa acesse, né? Então, vamos dizer que a senha não é uma informação que é pública. Ela é privada do celular, só o celular sabe qual é a senha, e você, mas você sabe na sua mente, né? Então, não é um dado persistido. Mas o seu celular sabe qual é a sua senha. E ele tem como você alterar usando, né, as próprias configurações, enfim, você vai alterar internamente, mas por fora você não vai ter acesso a isso. Vamos supor que eu quero ter acesso ao celular, eu quero ter acesso. Para isso eu preciso da senha. E eu passo a senha, né, colocando, por exemplo, fazendo minha sequência, né, na tela de bloqueio. E o que é que isso faz? Eu passo uma senha para o celular, ele me verifica se está certo ou não. E assim eu consigo ter, de certa forma, um acesso, né? Eu não vou conseguir alterar de forma nenhuma nessa tela, mas eu consigo ter acesso se está certo ou não. Vamos supor. Então, isso lida com a forma de acessar um atributo privado, né? Em relação à herança, é relacionada a múltiplos objetos que têm comportamentos parecidos. Continuando no nosso exemplo do celular, existem muitos e muitos celulares, né? Por exemplo, eu tenho um iPhone, vamos supor, um Samsung. Mas o que é que acontece? Os dois são celulares. São celulares, eles podem ligar, podem desligar, podem ativar modo avião, podem se conectar à internet, podem enviar mensagem. Eles têm um tamanho, um sistema operacional, uma senha. Enfim, eles têm vários e vários atributos que são compartilhados entre eles. Atributos e métodos, né? Então, eles são herdados do mesmo objeto, só que cada um pode ter uma característica diferente.
Vamos supor que o Apple tem o Face ID e o da Samsung tem um Samsung Wallet, por exemplo, que vai ver cada um tem métodos relacionados a isso. Então a gente tem essa superclasse, né, que seria o celular, e a gente tem os objetos filhos, que são, no caso, o Samsung, que herda de celular, e o iPhone, que também herda de celular. E quando você faz isso, você pode reaproveitar tanto atributos quanto métodos e criar novos para cada classe. Então, eu tenho um Samsung, ele vai ter acesso a todas as informações que um celular deve ter, mais informações da Samsung. E um iPhone, ele vai ter todas as informações e métodos que um celular deve ter, mais as informações de um objeto iPhone. Por último, mas não menos importante, o polimorfismo. E a capacidade de utilizar uma classe independente da implementação. O que significa? A implementação é a classe mais filha, a classe mais baixa, enfim. E quando você tem uma classe pai, você pode usá-la para acessar as coisas de uma forma mais genérica. Você não precisa da implementação iPhone, nem da implementação celular, para poder usar uma informação geral. Por exemplo, eu posso instanciar o meu celular 1 e celular 2 como classe celular, sendo que eles são iPhone e Samsung, por exemplo. E aí quando eu for utilizar celular 1 ou celular 2, ambos vão ser uma implementação de celular. Tanto que os dois podem ter um método de desbloquear e eu posso passar uma senha para ele. O que é que vai. E por que que isso é útil, né? Isso é útil quando a gente precisa de mais maleabilidade no código, a gente não precisa depender de alguma coisa muito específica. Vamos supor que existe um filho de celular para cada marca. Tem o iPhone, tem o Samsung, tem o Motorola, tem o Xiaomi, tem o Realme, tem o Huawei, tem muitas, muitas marcas. E eu não quero depender de saber a marca para eu conseguir desbloquear. Então, vamos supor que eu tenho um método que eu só recebo um celular e pouco me importa qual é a implementação de celular. Eu só sei que ele é um celular. E aí eu vou lá, celular.desbloquear. Ou seja, eu não preciso saber do mais específico. O poliformismo fala sobre justamente essa capacidade de usar uma classe mais geral, uma classe mais genérica, uma classe mais pai, para eu poder fazer o acesso sem me preocupar com o que está mais embaixo, né? E é basicamente isso. Quando a gente for para os códigos, a gente vai conseguir exemplificar um pouco mais de cada um e mostrar como é que isso pode ser utilizado de fato, principalmente quando vocês forem ver as atividades. Mas com base, é isso e muito obrigado. Como eu disse antes, qualquer dúvida pode chamar, estarei colocando meus contatos na descrição e é isso aí.